Jeito nenhum, viu? Eu falei a paz do Senhor para todos. E uma boa noite. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor. Dois textos que nós iremos ler. Primeiro vamos abrir lá em Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, por favor. O negócio aqui está estreito hoje, está abençoado. O Senhor tem, já falado através do louvor. O louvor tem sido uma bênção do céu nessa noite. Palavra da pastora aqui. Fiquei até assim, meu Deus, como é que eu vou pregar hoje se a pastora já incendiou aqui a igreja? Aleluia, misericórdia de mim, Jesus. 10, 38 a 42, de Lucas. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, diga, assentando aos pés de Jesus. Aí você vai dizer também, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora vamos lá para outro texto, que é apenas um versículo, Mateus 6:33, tá bom? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, podem sentar. O presbítero Bruno já orou por nós, então não há nenhuma necessidade mais de nós orarmos. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela já é santificada. Amados e queridos irmãos, estamos aqui nesta noite, primeiro domingo do mês. Nós temos aqui como, um culto da família, mas um culto voltado exatamente para o culto das primícias. Mas antes de eu trazer aqui uma palavra aos corações da igreja, queremos aqui dizer que ontem estivemos ali na Paraipaba. Todos os meses a gente se reúne ali com as 3 igrejas que o Senhor nos deu ali, a visão de abrir, ou seja, a área 80, onde o meu sogro mora lá no sítio, e temos também, ele também é o próprio dirigente com a sua esposa, e temos também outra lá na Paraipaba também, um distrito chamado Carnaubinha, onde está ali o pastor José, sua esposa ali dirigindo, que é tio também da minha esposa, é família, olha só. E lá na Água Boa está outro tio da pastora dirigindo, é o irmão Augusto e a irmã Francide. Ou seja, ambos estavam todos 3 lá, os pastores de lá, e eu levei aqui os irmãos ali onde a pastora é pastora hoje, ali na Grande Portugal, Tinha prometido os irmãos ali conhecer, fazer ali um culto de Santa Ceia, estiveram ali, gostaram muito, e parece que alguns irmãos disseram que já viram lá como foi o culto ontem. As coisas de Deus, irmãos, é tremendo, mas você tem que passar por cima dos empecilhos. Foi a van e a pastora foi na frente com o carro, o nosso carro, lá na frente o pneu furou e secou rapidamente assim, não foi furar e furou e secou. Ainda bem que ela ia na frente, aí liga para nós e a gente deu suporte quando chegou lá.
E deu tudo certo. E quando chegou lá também, o pneu da van também baixou. Olha só. Meu Deus, o que é isso? E aí, consertemos tudo direitinho, vamos para o culto. E o culto foi uma benção ali do céu, né? Os irmãos muito alegres ali, né? Houve também outro problema. A igreja, faltou energia na igreja, só na igreja. Só na igreja. Aí Deus é maravilhoso, nós temos a nossa casa lá, nós demos um suporte, a área é grande. E ali coube todo mundo ali. Os crentes estavam tudo assim juntinho, ó. Ovelha, né? Tudo pertinho da outra ali. E foi bênçãos, né? Depois a minha sogra ali deu ali um jantar abençoado para nós. Antes foi um lanche abençoado. E depois viemos, né, orando ao Senhor para não ter nenhum empecilho. E graças a Deus chegamos até aqui. Cheguei em casa, era 11h30 já da noite, porque fui deixar os irmãos lá na Parangá, ali na Granja Portugal, né? Ou seja, o pastor é o último que chega em casa, né? Primeiro tem que levar as ovelhas, tá bom? Obrigado, irmã. Então, mas tudo maravilhosamente bem, irmãos. A nossa missão é esta, né? A gente só pede a oração da igreja, que nos dê força, nos dê saúde, tanto mental, como espiritual e também saúde física. Nós precisamos dessas três saúdes. Se a gente tiver fisicamente, mas a nossa mente estiver estragada, a gente só faz besteira, só vai falar besteira, tá certo? Nós precisamos de mente, da mente sadia. A Bíblia diz que a nossa mente, nós temos a mente de Cristo. Olha só, imagine, os crentes que estão sadios de mente, a mente dele é a mente de Cristo, né? E também não só a mente, mas o cheiro. Diz que nós cheiramos igual a Cristo. Aí, pastor João, né? Um cheiro maravilhoso. Crente cheira, irmãos, amém? Nós cheiramos a Cristo, a gente cheira a Cristo. Isso é maravilhoso. E foi tudo maravilha, né? E a gente não se cansa, não podemos nos cansar de maneira nenhuma. Temos que levar avante essa obra, né? Sem reclamar, né? Sem murmurar, e só dando glória a Deus e aleluia. Esta é a missão da igreja, né? Você que está envolvida na obra, meu irmão, minha irmã, né? Cada dia mais se envolva mais. Recompensa tem para quem trabalha. Recompensa tem para quem é fiel ao Senhor. Recompensa tem para quem tem o zelo pela obra de Deus. Recompensa tem quem dá, na verdade, não para o pecado, e sim para Jesus. Entenda isso nessa noite, né? E nós somos maravilhados aqui, né, nesse culto, em que nós vamos trazer essa palavra. Parece que eu já dei essa mensagem uma certa vez aí. Princípios bíblicos das prioridades espirituais. Se tem uma coisa que há uma preocupação dos líderes, a qual eu me considero um deles, é a gente trazer uma palavra de entendimento segundo a palavra de Deus. Nós não podemos chegar aqui e trazer uma palavra do nosso entendimento, da nossa vontade, não, né? Até Deus me falou hoje aqui pela manhã uma coisa interessante. O que Deus colocar na nossa boca, nós temos que falar. Se for uma palavra de confronto, receba. Porque palavra de confronto é exatamente para a tua edificação. Crente não é para receber uma palavrazinha assim, mansa, uma palavra, né, só amor, né, beijo, beijo, aquela história toda. Não. No meio das rosas, no meio do jardim, se encontra também espinhos. E nós temos que lidar com isso. Amém, queridos? Princípios bíblicos das prioridades espirituais. E nós lemos aqui, né? E aí a gente pode ver que Lucas 10:42, né?
está exatamente, né, comparando exatamente como aquela escolha, né, paralela, que é o mais importante, era a comunhão com o Senhor. E aqui nós temos alguns textos importantes que nós queremos aqui, né, trazer para os irmãos a respeito deste assunto, princípios das prioridades espirituais. Uma certa vez Jesus falou, quando ele teve o encontro ali, aliás, quando Nicodemo, se lembra quando Nicodemo foi encontrar Jesus? Nicodemo foi encontrar Jesus à noite, né? Nicodemo, ele fazia parte ali do Sinédrio, era uma pessoa ali conhecida ali de Jerusalém, e ali ele queria conhecer Jesus, mas ele temendo alguma represália, coisa assim desse tipo, ele procurou Jesus à noite. E ele, conhecedor do Pentateuco, que até então era só o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mesmo ainda não estava ainda em ordem, mas ele conhecia, porque todos os judeus, eles tinham, na verdade, judeu com 7 anos de idade, irmão, ele já conhece os 7 primeiros livros da Bíblia. 7 anos de idade, ele conhece todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Com 7 anos, ele já tem praticamente decorados. Isso eu estou falando do bom judeu. E Nicodemo fazia parte ali do Sinédrio, da cúpula ali do Sinédrio, e foi ter com Jesus, e tem lá uma passagem que ele diz assim: olha, Nicodemo, o homem natural, entenda bem, ele não entende as coisas espirituais. Amém, irmão Luiz? O homem natural, ele não entende as coisas espirituais, né? Quando Jesus fala para Nicodemo: Nicodemo, para ser salvo é necessário nascer de novo. Olha só, para obter a salvação. Aí Nicodemos: mas como é que é isso, Senhor? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Como é que tu, na verdade, faz parte do Sinédrio, não sabe essas coisas? Ou seja, o verdadeiro cristão, ele tem que conhecer a palavra do Senhor. O verdadeiro cristão, ele tem, na verdade, irmãos, conhecer este livro que nós trazemos da nossa casa para cá e da igreja para casa. Mas Nicodemo não entendia por quê? Porque Nicodemo, até no momento, Nicodemo era um homem natural. Nicodemo até estava interessado pelo assunto da salvação, mas Jesus, ele é muito direto. Olha, Nicodemo, para ser salvo, para ser uma nova criatura, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E nós iremos, na verdade, cumprir princípios bíblicos, né? Iremos dar esta prioridade, irmãos. O homem natural, ele não tem como priorizar as coisas espirituais. A pastora falou aqui uma coisa que eu entendi muito bem quando ela disse: olha, se Deus não tiver, aleluia, na tua vida em primeiro lugar, Ele não vai estar na tua vida em lugar nenhum. Você está entendendo? Se nós não dermos prioridade ao Senhor com a nossa própria vida. Eu me lembro que os Tessalonicenses, né, aliás, né, os filipenses, ele diz que os filipenses, eles tinham dado, aliás, os Tessalonicenses mesmo tinham dado, quando eles foram ofertar ao Senhor, primeiramente eles deram a si mesmos, olha só, a oferta que eles tinham mandado para Jerusalém, para a Judéia, ali os irmãos, a fome que estava ali sobre ali aquela região. E quando Paulo chega lá, Paulo fica impressionado com a oferta que eles tinham arrecadado. E Paulo disse: rapaz, é muito mais do que eu esperava. Mas aí Paulo diz: olha, primeiramente, vocês se deram a Deus primeiramente. Amém, queridos? Aleluia. E depois
o coração de vocês chegar ao entendimento para auxiliar os irmãos ali da Judéia. Ou seja, as coisas de Deus, só quem entende, quem é espiritual. Se você não, a Bíblia diz que, né, aleluia, o Espírito Santo que habita em nós, amém, igreja? Para que a gente seja espiritual, o Espírito Santo tem que estar em nós. E diz que o Espírito Santo, ele tem, assim, ele tem, na verdade, uma conexão com o nosso espírito, ou seja, que é o fôlego de vida. Aí, para nós entendermos o que eu vou passar aqui nessa noite, é necessário você estar no Espírito. É necessário você ter saído da sua casa. Hoje eu vou adorar o Senhor. Hoje eu vou me alimentar da palavra de Deus. Aí você vai sair diferente. Aí você vai sair, na verdade, regozijando. E até o próximo culto, que será terça-feira, você vai vir sem nenhum problema. Mas se você sair daqui sem entendimento, se você sair daqui, aleluia, alimentado, terça-feira, meu irmão, você vai procurar outra coisa. Porque quem está no Espírito busca as coisas de Deus. E aqui a gente pode ver exatamente, olha só, essa introdução, alguns textos importantes que iremos aqui encontrar. E eu gostaria que nosso amado irmão aí, quem está na mídia aí, coloca aí. Olha o Salmo 27 e o 4. Olha o que diz aí o salmista Davi, de uma forma muito forte. Uma coisa, olha só o que ele disse, irmãos, aqui. Olha a prioridade espiritual aqui. Uma coisa, pedi o quê? Ele pediu a quem? Pediu ao Senhor. O que foi que ele pediu ao Senhor? E a buscarei. Olha, ele não só pediu, mas ele teve que buscar. Não é só pedir, Senhor, me dá ânimo. Meu irmão, nós temos que buscar um ânimo. Amém? Aí, e a buscarei. Aí ele diz o quê? Que possa morar na casa do Senhor todos o quê? Os dias da minha vida. Para o quê? Ao propósito, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha o que ele não pediu, na verdade, uma coisa ao Senhor aleatoriamente. Ele não pediu algo ao Senhor sem propósito, gente. Senhor, me dá não sei o que, me dá alguma coisa aí. Mas tu quer para quê? Tu vai usar em quê? Qual é o propósito? Senhor, me batiza com o Espírito Santo, né? Todos nós pentecostais temos que buscar o Espírito Santo, amém, queridos? Inclusive o batismo. Mas você pede o batismo do Espírito Santo para quê? Para quê que você pede? Só para se encher de poder e achar bonito falar línguas estranhas e profetizar? É só para isso? Porque os discípulos priorizaram, porque eles pediram, estavam lá. Primeiro obedeceram o Senhor. Quando Jesus foi em assunto aos céus, estava lá 500 pessoas, né? 500 pessoas. Quando Jesus, né? Aí Jesus disse o quê? Aí os anjos disseram, esse mesmo Jesus que vai vir, né? Ele vai vir outra vez em poder. Mas Jesus disse, olha, primeiramente ficai aonde? Em Jerusalém, que eu vou o quê? Encher de poder. Diz a Bíblia que estava ali cerca de 500 pessoas, e eles foram para o templo. E ali passaram 10 dias, no 11º dia, diz a Bíblia que todos foram o quê? Como Jesus tinha mandado. Como Jesus tinha dito. Todos foram cheios, diga cheio. Todos foram cheios do poder de Deus. E todos falaram novas línguas e foram batizados. Mas quantas pessoas estavam lá quando eles receberam o batismo? Era 500 que ouviram essa voz. Só que só tinha 120 pessoas. 380 não perseveraram. Primeiro dia estava lá todo mundo. Segundo dia, eu acho que esse negócio não vai dar certo, não. Aí começou a sair, né? Quando foi no 9º dia, vai dar certo, não. Aí foram. E quando
lá se vem o fogo do Espírito. E diz que todos que estavam ali, sentados, que nem vocês, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí diz que a Bíblia, agora eles saíram com muita ousadia. Pedro, né? Aleluia, que tinha negado a Jesus lá, né, no cinema, lá não, quando Jesus estava preso. Agora Pedro estava aqui pregando para quase 3.000 pessoas. E todas as pessoas aceitaram a Jesus. Quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, porque Pedro agora estava revestido, Pedro agora estava restaurado, aleluia, e cheio do poder de Deus. Ou seja, a gente pede algo ao Senhor com propósito, para que na verdade a gente possa usar onde? Na sua obra. Se não for assim, não tem nenhuma importância. E aqui nós podemos ver, amados, veja o Salmo 119, 15 e 16. Olha o que diz também o salmista Davi. Você vai ouvir aqui vários versículos bíblicos que eu vou aqui citar nessa noite, trazendo exatamente sobre os princípios da prioridade espiritual. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. E alegra-me-eis nos teus estatutos, seja, na tua palavra, e não me esquecerei da tua palavra. Ou seja, a prioridade espiritual aqui do salmista era exatamente alegrei-me em teus estatutos. Ou seja, a palavra do Senhor para o salmista lhe trazia o quê? Diga, alegria, alegria, e não me esquecerei da tua palavra. Ou seja, estava onde a palavra? No coração do salmista. Senhor, eu não quero esquecer da tua palavra. Isso é lindo, irmãos. Isso fortalece a nossa vida espiritual. E aqui nós podemos ver ainda outras coisas. Aí a gente pode ver exatamente. Vamos lá. Agora, olha aqui o que aconteceu aqui. Que isso traz assim um entendimento nosso muito profundo. Lá em Lucas 7. Veja bem. Lucas 7, 44 a 46. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, era o fariseu, não era o Pedro não, esse era um camarada que recebeu Jesus lá na sua casa. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, olha só, Jesus estava jantando, e não me deste água para os meus pés. Mas esta regou-me, olha só, os pés com lágrimas, e me enxugou com seus cabelos. Não me deste óculos santo, mas esta, desde que eu entrei na tua casa, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Amém. O que aconteceu aí? Diz a Bíblia que Simão, o fariseu, recebeu Jesus na sua casa e ali promoveu um jantar. Um jantar, e Jesus estava naquele jantar. De repente chega uma mulher, não diz o nome dela, só diz que era uma mulher pecadora. E ali aonde o Senhor se encontrava, ali, com certeza, na sala principal, né? E essa mulher, ela chega, e ali se agacha, e ali começa, na verdade, a beijar os pés de Jesus.
com as suas lágrimas, começa, na verdade, derramar sobre os pés de Jesus. E ela tinha trazido um perfume muito precioso, um unguento, e ali ungiu também com aquele unguento os pés de Jesus. E ali, o dono da casa, só no pensamento, disse assim: eu pensei que eu tinha trazido um profeta para casa. Se ele fosse profeta, ele sabia quem era essa mulher. Olha só. Ele não falou, mas ele pensou, quando a mulher entra de surpresa e está naquele cenário, né? E ali ele disse: se ele fosse profeta, ele saberia quem era esta mulher. Aí aonde Jesus conhece os pensamentos nossos, amém, igreja? Amém? Jesus, ele conheceu o pensamento do dono da casa. Aí disse: olha, eu cheguei aqui, tu não me deu prioridade como deveria, mas essa mulher, ela fez o que tu era para fazer, ela quem fez a mim. Quem está entendendo? Ele quis dar um jantar, com certeza, para se apresentar e tudo mais, mas tinha um ritual, né? Quando alguém chegava numa casa, tinha todo esse ritual, né? Lavava os pés, enxugava os pés, né? E aquele ritual todo do judeu, e diz: olha, tu não fizeste nada disto, tu não se preocupou, não houve uma prioridade, mas esta mulher, desde o momento que ela chegou aqui, ela não para de beijar os meus pés. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ela não para, na verdade, de me dar totalmente a atenção. Jesus, ele conhece, irmãos, quando, na verdade, há uma liberalidade nossa para o Senhor. E tinha mais. Olha, ela me ungiu com um unguento, ou seja, um perfume muito precioso. Essa mulher deu o seu melhor. Essa mulher, ela, como ele dissesse assim, essa mulher, ela não se preocupou com o valor do perfume, ela não se preocupou com o povo que estava aqui ao meu lado, ela só veio e me adorou. Era uma mulher pecadora. Aquela mulher, ela tinha ido aos pés do Senhor Jesus apenas por uma coisa: buscar o perdão. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, como eu conheço o teu coração, como eu sei que tu está totalmente arrependida, como tu vieste aqui e deu prioridade à minha presença, tu me deste o melhor, os teus pecados estão perdoados. Quem pode dar glória a Deus por isso? Os teus pecados estão perdoados. A Bíblia não diz se era uma judia, não diz, não fala. Não, ela não tinha o nome, se tinha o nome, mas não foi dado nome àquela mulher. Mas Jesus, Ele conhece toda a nossa intenção. Agora eu pergunto: você é grato pelo aquilo que Deus já tem feito na tua vida? Jesus chega uma certa vez para o próprio Deus, lá, chega lá para os judeus e diz: olha, vocês me louvam de lábios, mas vocês estão longe os vossos corações.
Ou seja, Jesus não recebe um louvor apenas de lábios. Amém, igreja? O louvor, ele tem que começar, ele tem que vir da onde? Diga, do coração. Do coração. Aquele louvor com entendimento, aquele louvor de adoração, aquele louvor que na verdade o Senhor recebe. Seja na verdade, não precisa você ser cantor, não precisa você ser um profissional, de maneira nenhuma. O que Ele quer é ser adorado pelos verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito, diga, e em verdade. Ou seja, nós podemos ver exatamente essas prioridades, é importante entendermos muito bem isso. Aí nós vamos lá para Lucas 8, de 1 a 3, veja bem. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres, olha só, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, a qual conhecida, né? Da qual saíram quantos espíritos dela? 7 espíritos, 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador ali de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Ou seja, olha aí, essas mulheres, diz que elas foram curadas, umas foram curadas de espíritos demoníacos, no caso aí Maria Madalena, outras foram curadas de enfermidades, e aquelas mulheres, aqui fala em 3, com reconhecimento do que o Senhor tinha feito por elas, com espírito de gratidão, elas agora seguiram a Jesus. Olha a prioridade espiritual aí. Elas seguiram a Jesus e ali elas serviam o Senhor com as suas fazendas, ou seja, com os seus recursos, com seu dinheiro. Porque o discípulo precisava comer, não precisava comer? Jesus precisava comer, hein, irmão? Precisava. E essas mulheres, né, que foram, aleluia, que foram curadas, que os espíritos imundos foram expulsos, essas mulheres, elas deixaram Jesus para trás? Elas foram para suas casas? Não. Diz a Bíblia que elas deram prioridade, aleluia, ao Senhor, e elas andavam com Jesus, servindo ao Senhor com as suas fazendas, com seus recursos. O que é que nós entendemos com isso? Que eram mulheres gratas ao Senhor. Você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida? Você é grata pelo salário que Deus tem te dado? Você tem mostrado a gratidão ao Senhor na prática? Hein, irmãos? Você tem dado essa prioridade ao Senhor? Você tem, na verdade, feito, aleluia, o serviço aqui na casa do Senhor com alegria, com gratidão ao Senhor? Senhor, Tu mereces muito mais do que eu tenho feito. Você tem feito isso? Amém, queridos? Você tem feito isso com alegria? É importante entendermos isso. Ou seja, quando nós falamos, na verdade, de prioridade, nós estamos falando aqui de primeiras coisas, ou seja, de primícia. É colocar, na verdade, Deus em primeiro lugar. O pastor disse aqui uma coisa importante aqui, né? Que ela leva isso muito a sério. Só que mais a sério leva o Senhor na vida espiritual da serva do Senhor. Não é fazer por fazer, ou então só, na verdade, fazer de conta.
Deus não recebe nada daqueles que faz a pena de conta. Deus te conhece, amém? Aleluia. Deus sabe quanto eu ganho? Hein, pessoal? Sabe ou não sabe? Deus sabe quanto você ganha? Sabe? Sabe, não sabe? Sabe sim. Essas mulheres, elas eram gratas ao Senhor. Serviam ao Senhor com as suas fazendas. Isso, irmãos, era uma maneira de agradecimento. Você se lembra de onde você foi tirado? Ainda? Você não quer voltar para lá mais não é verdade? Por que você não quer voltar para lá? Porque onde você está é melhor. Amém? Amém, pastor João? Só que aonde nós somos tirados, nós temos que lembrar, no sentido de agradecer o Senhor de ter saído de lá. Em que muitas pessoas não têm essa gratidão. E essa gratidão, ela na verdade é mostrada na prática, não é de palavras. Senhor, eu sou grato a Ti. E a ação tem sido feito isso verdadeiramente na prática ou só de palavras? Diz a Bíblia que essas mulheres não agradeciam o Senhor apenas de palavra, mas agradeciam com, diga, gratidão. Na prática. Na prática. E elas andavam com Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ver algumas prioridades erradas que foram tomadas biblicamente falando. Veja aí, Lucas capítulo 9, 51 a 53. Algumas prioridades erradas que foram tomadas segundo a Bíblia. E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, ou seja, Jesus já estava, prestes a ir para o Pai, manifestou-se o firme propósito de ir para onde? Jerusalém. Jesus, eu vou para Jerusalém. Mandou mensageiros, os discípulos, diante da sua face, indo eles, entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar uma pousada. Você para Jesus descansar, Vamos lá. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de ordem ir a Jerusalém. Ou seja, Jesus disse, olha, vão ali na aldeia dos samaritanos, e ali arranja um local para a gente passar ali a noite, o dia e a noite, descansar, para no outro dia nós continuarmos a jornada. O que aconteceu? Chegando os discípulos lá, eles não deram a pousada. Eles rejeitaram o Senhor. Eles não quiseram. Ou seja, isto revela exatamente que muitas pessoas tomam atitudes erradas quando se dá prioridade às suas coisas. Ao invés de primeiramente se cumprir lá em Mateus, vamos lá, Mateus 6:33. Olha só o que diz aí. Mas buscai o quê? Primeiramente, o reino de quê? De Deus. Primeiro é o reino e depois a sua justiça, ou seja, amar as coisas certas. O que é certo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem falou isso? Jesus. Foi Ele quem falou.
buscai primeiramente. Primeiro as coisas de Deus. Como é que está nosso relacionamento com Deus? Nós estamos buscando primeiramente as nossas coisas para depois, se dar tempo, se der certo, buscar as coisas de Deus? Vamos analisar isso nessa noite. Jesus, domingo vai ter o culto, 6 horas. Né? Eu tenho um negócio ali. Né? Se der certo, eu vou para a igreja. Mas se não der, eu vou atender a outras situações. Nós como crente. Aí eu pergunto, é dar prioridade às coisas de Deus? É, irmão? Buscai primeiramente as coisas do Senhor. É isso que nós precisamos entender, gente. É isso, nós temos outros dias, outros horários para fazer as nossas coisas. E às vezes, não, culto de domingo, eu vou fazer outra coisa que é mais prioridade para mim, aí no domingo eu vou. Na terça-feira, se aparecer uma horazinha para mim ganhar mais um pouquinho a mais, eu estou até precisando. Só que há uma convocação do Senhor. Você que se considera membro dessa igreja, membro do Senhor, há exatamente um entendimento diferente. Eu sou membro daquela igreja, eu pertenço àquela igreja, e eu quero ser um crente fiel, autêntico na igreja. E tem mais uma coisa, ninguém vai impedir. Deus vai me abençoar, porque primeiramente eu vou buscar as coisas dele, e depois as demais serão o quê? Acrescentadas. Quem está entendendo? Você está entendendo? Isso é uma questão de fé e de propósito. De propósito. E Deus fala conosco nessa noite. Nós estamos sendo confrontados a entender, amados e queridos irmãos, que as coisas do Senhor é muito mais sério, mais importante do que nós, na verdade, achamos. E está aqui. Veja o que diz. Vamos ver aqui, Lucas 9, 57 a 61. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um certo senhor, uma pessoa que encontra o discípulo de Jesus e diz: seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que andares, né? Onde fores, né? Disse Jesus: ei, quero dizer uma coisa para vocês. Olha aqui o que, irmãos, isso é interessante. Ele disse que queria seguir a Jesus. Esse homem, né? Eu quero seguir, eu quero ir aonde vocês foram, eu quero ir também junto. Aí Jesus disse o quê? As raposas têm os seus covis, tem aonde ficar à noite, tem aonde repousar. As aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Deixa aí. O que Jesus está dizendo aí? Se você quer me seguir por interesse, se você quer me seguir apenas para se dar bem, eu não tenho nada para você. Se você quer me seguir para, na verdade, os teus problemas desaparecerem apenas por isso, eu não tenho nem onde colocar a cabeça. Ele está falando isso como homem. Aí disse outro, lá na frente encontra outro, né? Outro. Aí agora disse a outro: segue-me.
Agora Jesus convida, né? Aquele se lançou, agora Jesus convida. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu, olha só, primeiro eu vá fazer o quê? Enterrar meu pai. Foi o que Jesus disse? Mas Jesus lhe observou assim, né, dos pés à cabeça, olhou com amor, com misericórdia. Jesus era assim. Olhou para aquela pessoa, né? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Deixa aí, amado, deixa aí. Aquele homem que tinha sido convidado pelo Senhor, ele agora traz uma desculpa. Ele queria seguir a Jesus, mas depois, Senhor, quer te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai. O pai dele não estava no caixão. Era isso. Ele queria cuidar do pai, até o pai morrer. Depois que o pai morresse, aí ele ia seguir Jesus. Você está entendendo aí? Amém, queridos? O pai não estava lá, não estava um velório não, gente. Deixa eu enterrar você aí, deixa que o meu pai, né, morra primeiro. Aleluia. Olha só, olha a prioridade. Você está entendendo aí? Deixa eu cuidar do meu pai. Louvado seja Deus. Às vezes, na hora do culto, chega alguém na sua casa e vai fazer sala, não é verdade? Poxa, na hora do culto, meu Deus. Aí você quer ser gentil para ele. Olha só, eu não quero fazer feio, é melhor deixar as coisas de Deus e fazer bonito para o visitante. Mas muita gente não faz assim ou não? Faz. Faz. Agora, aonde está a prioridade? Ô Jesus, está com um bocado de tempo que eu não via fulano de tal, chegou aqui, eu vou, né? Vou aqui ficar com ela e tal, conversar, fazer um café, uma coisa. As coisas de Deus, hoje tem culto na igreja, mas é assim ou não que muita gente faz? Meu amado, eu me congrego em igreja tal, sou membro daquela igreja. O meu culto vai começar daqui a pouco. Eu sinto muito, mas não tem como eu lhe fazer sala. Eu até lhe amo, né? Mas eu tenho que ir para a igreja. Quer ir comigo? Eu tenho um culto de adoração ao Senhor e eu não posso perder isso por nada dessa vida. Essa pessoa nunca mais vai lá para a sua casa esse horário. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas se você fizer sala, ela vai no outro domingo, ela vai na outra terça-feira, ela vai em outro dia, porque ela sabe, aquele crente ali ama mais eu do que o Senhor. É ou não é? Hein, irmão? É? Diga assim, sai de perto, bicho feio. Está fraco. Sai de perto, bicho feio. É desse jeito. Aí chega no domingo, aí chega outro, no outro domingo, chega outro, na outra terça, meu irmão. Aí você passou o mês, olha só, semanas, sem vir à igreja. Aí depois passa um dia, e agora estou até com vergonha de ir para a igreja. Chega lá, os irmãos estão olhando para mim, e o que é que tu quer? Não pode olhar mais não, é? Não pode olhar mais? Essa noite é noite de concerto.
O Senhor chama nós para um conserto. As coisas de Deus, gente, por favor, é mais importante do que as coisas do mundo. Quando eu valorizo isso, Deus está entendendo, Deus está vendo. Aleluia. Veja o que diz aí, olha só, né? O texto que nós lemos aqui. Chega Jesus lá na casa de Marta e Maria, né? Irmã de Lázaro. Olha só. Jesus chega. Marta pega uma vassoura, né? Varrer a casa na hora que Jesus chegar. Que falta de educação, né? Está lá. Espana do lado, espana do outro. Mas tem a outra irmã, o nome dela quem é? Chega Jesus, Maria não era preguiçosa. Maria não era desleixada. Maria chega a Jesus, dá toda a atenção do mundo. Senta perto de Jesus e começa a ouvir a palavra. Mas tem a outra lá, incomodada, né? Incomodou. Senhor, só conjecturando aqui. Senhor, tu não está vendo aí não? Que a minha irmã, eu aqui cuidando das coisas aqui e ela não está nem aí para mim. Eu varrendo, eu limpando aqui. Jesus gosta das coisas limpas, amém, irmãos? Mas limpar alguma coisa com Jesus presente, meu irmão, isso é falta, na verdade, de entendimento. Olha só. Olha lá para que o Senhor deu para ela. Marta, 2 vezes, olha, irmãos. Deus fala 2 vezes com alguém quando essa pessoa está distraída. Fulano de tal, né? Você que é mãe, né? Quando vai falar com o filho, né? Ei, menino, né? Fulano de tal, está ouvindo não? Jesus diz, Marta, está fadigada, está distraída. Olha só, Jesus falando. Veja o texto aí, amados. Nós lemos aqui, 42, não é isso? Coloque aí, por favor. Não, para trás um pouco. 42 já é, Senhor. Marta, estás o quê? O que é que ela estava? Ansiosa. E o que mais? Afadigada, né? Com muitas, o quê? Com muitas coisas, ou seja, as coisas, né? Estava fadigando e estava distraindo, estava trazendo ansiedade a quem? A Marta. Respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, estás ansiosa, fadigada, com muitas coisas. Agora o próximo. Olha só, mais uma só é necessária. A prioridade principal, Maria escolheu. Quem pode dar glória a Deus por isso? Maria. Tem aqui Maria aqui? Maria de Jesus? Não é no nome próprio seu, não. Maria, com estilo de Maria. Marta aqui não tem, não é verdade? Tem alguma Marta aqui? Distraída, ansiosa, preocupada? Hã? Tem não, né? Creio que não, pronto. Aí diz, Maria escolheu o quê? Ela escolheu o quê? A boa parte. Qual é a boa parte? A palavra de Deus. A boa parte é buscar o Senhor. A boa parte é ser organizado e não perder os trabalhos do Senhor. É não colocar o Senhor, na verdade, em outro lugar, no sem primeiro. A qual não lhe será tirada. Ninguém toma o galardão que Maria ia receber.
Amém, queridos? Ninguém toma o que Maria estava aprendendo. Já pensou? Jesus, ele está na tua casa, amém? Através da palavra. Se você quer que Jesus esteja na tua casa, ele vai estar. Mas quando ele estiver, faça que nem, diga Maria, prioridade. A prioridade, amém, queridos? Vocês são palavras, olha só. Aí eu coloquei aqui, o Espírito Santo está nessa noite retratando para conosco um propósito sincero que deve ser o mais importante na vida de cada crente. Estes se querem seguir a Cristo, primeiro com prioridade em relação às outras coisas. Primeiro Jesus. Primeiro, o Senhor. Quem faz isso, irmãos, recebe elogio. De quem? Do pastor da igreja? Diga de Jesus. Jesus nos elogia quando nós damos prioridade. Quando nós entendemos isso. Quando nós somos organizados. Quando nós damos aqui, olha o que foi que diz. Olha o que disse aqui o salmista, para encerrar. 122, verso 1, só isso aqui. A igreja pode ler isso aí? Glória a Deus. O salmista, ele é muito enfático. Alegrei-me quando me disseram, vamos ao aniversário do irmão fulano de tal na hora do culto. Foi isso? Foi isso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus vos abençoe a todos.